Bom, gente, na aula de hoje nós vamos estudar a lei dos senos e nós vamos fazer a demonstração dessa lei. Nós vamos desenhar 3 circunferências, tá? Aqui, para que nós possamos fazer a nossa demonstração, ok? Nós estaremos aqui apenas fazendo a demonstração da lei dos senos. Eu vou colocar aqui um ponto A, um ponto B, tá? E aqui B, e aqui um ponto C. Aqui o mesmo, né? Vamos colocar aqui um ponto A, tá? Que é o mesmo triângulo, mas eu estou usando para não, porque não dá para que a gente possa usar na mesma circunferência. Então a gente está fazendo 3. Então está aqui o A, está aqui o B e está aqui o C. Entendendo que aqui é o centro e aqui é o centro. Nós estaremos aqui afirmando que toda vez que você tiver 3 pontos não colineares, eles formam um triângulo e esse triângulo será sempre inscrito numa circunferência. Isso pode ser demonstrado pela geometria plana ou pela geometria analítica, mas a gente nesse momento não vai fazer esse comentário. Se der tempo, no final do vídeo eu falo sobre isso. Daqui a mesma forma, né? Vou colocar aqui apenas, aqui está o A, B, aqui está o B, C e aqui está o A, C. E aqui, da mesma forma, eu tenho o AB, o BC e o AC. Então, esses triângulos, eles são os mesmos para que nós possamos representar aqui a lei dos senos, né, que tanto na geometria plana como também na trigonometria é de bastante uso. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Desse A, né, por A, eu vou traçar aqui um diâmetro que passa pelo centro da circunferência. Ao chegar aqui, eu vou ligar ao D, ok? Então, eu tenho aqui, passando por A e indo ao D, exatamente o triângulo. Então, aqui, só para a gente montar aqui, eu saí de A, certo? Saí de A, tracei o diâmetro. Agora, eu vou ligar o D com o B, tá? Então, aqui eu fiz uma ligação do D, fiz o DB, ok? Bom, eu vou... na realidade, o nosso triângulo, esse aqui eu vou pontilhar para diferenciar do triângulo dado. Então, o nosso triângulo dado é esse aqui. Eu estou agora usando o triângulo auxiliar, que é esse AD, que é o diâmetro, e o DB. Observe que esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus. Por quê? Porque esse ângulo ele é inscrito, certo? Veja que ele, se prolongar aqui, ele vem ao D, se prolongar aqui, ele vem ao A, e esse arco aqui, ó, AD, é 180, então o ângulo inscrito é metade. Então, metade de 180 é 90. Então, aqui é 90 graus. Esse triângulo, o triângulo ABD, o triângulo ABD, ele é retângulo, retângulo.
Então tem um ângulo reto. Então nós estamos vendo que ele é reto. Agora, uma outra coisa interessante que eu queria que vocês observassem, que esse D, que está aqui, ó, esse ângulo D, né, ele é o ângulo inscrito, que é a metade do arco AB. Ó. AB, olha, vem aqui, vem aqui. Então, AB sobre 2. Agora, veja que esse C, que é o ângulo inscrito, e o arco AB é o mesmo, né, que o do ângulo D e do ângulo C. Então, tanto o ângulo D como o ângulo C é AB sobre 2. Então, esses dois caras são iguais. O ângulo D é igual ao ângulo C. Então, por que nós fizemos esse triângulo aqui auxiliar? Para ter um triângulo retângulo e eu poder estar, por exemplo, aplicando aqui a trigonometria. Então, eu vou pegar o seno do ângulo D, certo? Que vai ser o cateto adjacente. O cateto adjacente ao ângulo D é o AB, mas o AB eu posso chamar de C minúsculo, tá? Que se opõe ao ângulo C, eu chamei de C minúsculo. Então, o seno de D, esse triângulo retângulo, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que para a gente está vendo que é o diâmetro que vale 2R. Daí eu posso dizer que o meu 2R é C sobre o seno do ângulo D. Mas, como eu afirmei que se o D é igual a C, eu posso dizer que o seno do ângulo D é igual ao seno, tá? O seno do ângulo D é igual ao seno do ângulo C. Vamos chamar C maiúsculo. Então, daí eu posso estar substituindo isso aqui como, em vez de seno de D, seno de C. Muito bem. E aí eu tenho uma primeira relação, onde eu estou dizendo que o lado C, dividido pelo seno do ângulo que se opõe ao lado C, vale o diâmetro dessa circunferência em que o triângulo está inscrito. Muito bem. Agora, nós vamos fazer o segundo caso. Ora, eu aqui passei, né, o A passando pelo centro. Agora, em vez de ser o A, eu vou colocar o B. Tá? Então, está aqui o B passando, né, pelo centro, formando o diâmetro. Como aqui eu tirei o DB, né, eu liguei o D com B, e o D está aqui, aqui eu vou ligar o D com o A. Então, eu estou fazendo o D ligando ao A. Muito bem. Então, no B, né, quando eu estou só seguindo isso aqui, no B, eu liguei o D com o A. Certo? E quem é o ângulo reto aqui? O ângulo reto, tá? No nosso caso, veja que esse carinha aqui, ó, vamos observar aqui esse cara, né? Aqui eu vou botar pontilhado também, né? Um triângulo auxiliar. Então, observe, esse cara aqui é 90, por quê? Porque ele é a metade desse arco, que vale 180. Está aqui o diâmetro. Então, 180 dividido por 2 dá 90. Então, esse cara é 90. Agora, vejam que o ângulo... Veja que aqui eu relacionei o D com o C. Aqui eu tenho que relacionar o D com um outro arco, que não pode ser mais o C. Então, eu vou relacionar o D com
o meu D forma esse cara, mas eu já relacionei aqui o D com C, né? Então, eu vou observar o quê? O B me leva eu vou relacionar, veja, então essa aqui é cuidadosa na demonstração. Aqui eu estou relacionando D com C. Agora aqui, esse cara aqui é D, que me leva, o D me leva esse carinha aqui. Tá? Né? Vamos ver o A. O A é de 90. O A eu não posso mexer. Então esse cara está aqui, certo? E o C também está aqui. Então o D com o C eu não posso. Então tem que ser o D, ou tem que ser o C, o D com o B. O B. O B. Então o B. Então eu tenho aqui o D leva esse cara, o C leva esse cara, o B leva esse carinha aqui, deixa eu trocar, eu botar o D, o B está me levando, o B, eu passei pelo B, liguei o D com o A, certo? Se eu ligar o B com o DC, deixa eu verificar aqui, o B com DC, vamos botar aqui o DC, né? D com C. Então mudou um pouquinho aqui, tá? Esse ângulo aqui agora é de 90 graus, o C é de 90 graus, certo? E eu vou ter o D 90 graus está aqui. Então, o arco A e o arco D são iguais. Então, olha só, o que eu fiz? Eu peguei o D, liguei com o C, D com C, certo? E observei que esse ângulo aqui é de 90 por conta que é a metade de 180 graus, 90, perfeito. Agora veja, esse ângulo D, que está aqui, ele é igual ao ângulo A. Por quê? Por que que esse ângulo aqui, ele é igual a esse? Porque observa, o DB, está aqui, ó, DC, DB. Então, isso aqui é o arco. Quando eu olho o AB e o AC é o mesmo arco do BC. Então, BC sobre 2, BC sobre 2, são iguais. Então, o D igual ao A. Então, saí aqui, ó, eu tinha o D igual a C, agora D igual a A. E aí, eu vou usar o triângulo retângulo, né, aqui para poder mostrar. Então, o que nós temos que fazer aqui de 90 graus, eu vou usar o seno de D, sempre usando o seno de D. O seno do ângulo D é o cateto oposto ao triângulo retângulo, é esse aqui. Então, o seno de D é o cateto oposto, que é BC. O BC se opõe ao ângulo A, então aqui é o A pequeno. Então, seno de D é o cateto oposto desse triângulo retângulo que está pontilhado, seno de D,
cateto oposto, sobre a hipotenusa, que vale 2R. Então, nós mostramos que 2R é igual a A sobre seno de D. Mas nós já vimos que como D é igual a A, eu posso ter o ângulo D igual ao ângulo A. Então, seno de D é igual ao seno de A. Então, mostramos que no nosso triângulo aqui, o A dividido pelo seno do ângulo oposto ao lado A do triângulo é igual a 2 vezes R, que é igual ao diâmetro. Bom, agora nós vamos para o terceiro caso. Então, veja, por A passei dB, por B passei DC, agora eu vou sair do C. Então, o C, né, eu traço o meu diâmetro até chegar em D. É interessante, então, de C, nós traçamos o diâmetro, né, DC. Né? Veja, de A, aliás, saiu de C. Agora, nós vamos, isso aqui deixa aqui ainda em branco, que é essas questões que eu boto de cabeça para poder raciocinar. Isso aqui é um raciocínio que eu preciso fazer porque é complicado essa demonstração. Então, o que você precisa ter aqui? Né? Na realidade, quando você conhece, você vai estar faltando você mostrar que o B sobre o seno de B é igual a 2R. Isso é o que eu tenho que mostrar nesse terceiro caso. Certo? Então, veja que quando eu peguei o A, né, quando eu saí do A, eu liguei o D com B. Quando saiu o B, eu liguei o D com C. Agora, quando eu saio de D, né, quando eu saio de C, eu posso ter o DA, né, ou o DB. Mas eu preciso do B. Então, eu vou colocar aqui o D ligado com B. Vamos ver. O D ligado com B. O que você tem aqui, né? Você tem que esse triângulo aqui, ó, é o triângulo, né, que a gente usa como auxiliar. Então, passa pelo centro, tá, auxiliar. Tá. E aqui também é uma linha auxiliar. Muito bem. E aí, esse ângulo é de 90 graus, por conta que é o ângulo inscrito, veja que é DC sobre 2, que dá 90. Então, eu preciso relacionar agora o ângulo D com o B. Dizer que esses dois carinhas são iguais. Veja que, no nosso caso, o B é de 90 graus. Né? O B é um cara de 90 graus. Então, não dá para eu fazer isso aqui. Né? O B é de 90 graus, eu não vou fazer isso. Eu vou ligar o D com o A. Então, eu liguei o D com o A. Certo? E quando eu ligo o D com A, o que eu chego? Olha só, esse carinha aqui é AC sobre 2. E esse carinha aqui é o mesmo AC, observe, é o mesmo AC sobre 2. Então, esses dois carinhas são iguais. Então, eu fiz exatamente, a proposta é essa, fazer com que D seja igual a B. Que D seja igual a B. Ora, esse cara sendo igual a esse, né, evidente que a gente já viu que o seno de D é igual ao seno de B. E aí,
Isso aqui eu quero chegar. E aí você vai usar esse triângulo auxiliar, entendendo que esse cara aqui é de 90 graus, porque o ângulo central é a metade de DC, ó, aqui, ó, DC 180, dividido por 2 é 90, e eu vou olhar para o seno do ângulo D, que é o cateto oposto, que é o AC, mas o AC, o triângulo que nós estamos querendo, ele se opõe ao ângulo B, o AC se opõe ao ângulo B, vamos chamar de B minúsculo, então o seno de D é B minúsculo, dividido pela hipotenusa, que é 2R. E nós, novamente, vamos ter o 2R igual B sobre o seno do ângulo D, e 2R é igual a B sobre o seno de, como o D é igual a B, o seno de B. Então, o que nós mostramos? Que C sobre seno de C é 2R, que A sobre seno de A é 2R, e que B sobre seno de B é 2R. Daí, nós provamos que o A lado sobre o seno do ângulo oposto a esse lado, B lado sobre o seno do ângulo oposto a esse lado, e C lado sobre o seno do ângulo oposto a esse lado, e no triângulo inscrito é igual ao diâmetro dessa circunferência. Então, assim, nós fizemos essa prova, né, da lei dos senos. No início do vídeo eu coloquei para vocês uma questão onde qualquer triângulo ele pode ser inscrito numa circunferência. Então eu vou só fazer um comentário, que eu acho que nós colocamos isso, né, no início. Então, quando você tem um triângulo A, B e C, certo? Esse triângulo ABC, né, sem aí fazer provas, nós vamos construir a mediatriz. Deixa eu colocar uma situação um pouquinho, né, assim, um A, B, C, por exemplo. Então, a mediatriz desse lado, mediatriz, você pega o ponto médio e traça uma perpendicular. Então, está aqui, mediatriz de AB. A essa mediatriz, você pega o ponto médio e traça uma perpendicular. Certo? Então, essa aqui é a mediatriz de AC, ponto médio perpendicular. E na última, ponto médio, passo para o BC, ponto médio e perpendicular. Então, quando você faz exatamente isso, o encontro das mediatrizes gera um ponto que é o chamado circuncentro. Esse circuncentro, ele é o centro dessa circunferência. Então, isso no desenho geométrico. Agora, é interessante, né, que você também pode mostrar isso na geometria analítica. Porque quando você dá o A, B e C, se você, por exemplo, dado o A e o B, você consegue achar o ponto médio, né? Se você tem dois pontos, você acha a equação dessa reta. E aí você tem esse ponto dado, que é o ponto médio, e o coeficiente angular de uma reta perpendicular. Na realidade, nem precisa achar a equação dessa reta, basta você achar o coeficiente angular da reta. Aqui. Não precisa achar a equação da reta para ter o coeficiente angular. Então, você acha o coeficiente angular da reta AB. Esse coeficiente angular ele é invertido e simetrizável, para que duas retas perpendiculares, para que duas retas sejam perpendiculares, o produto dos seus coeficientes angulares é menos 1. Então, significa que os coeficientes angulares eles são invertidos e simetrizáveis. Então, isso é provado. Mas
Então, se você sabe quem é esse coeficiente angular, você pode saber esse, né, que é perpendicular àquele ali, e aí você tem a equação dessa reta. Aqui sim, você vai ser a equação dessa reta. Aqui mesma coisa, você tem o ponto médio de AC, né, esse cara aqui é o ponto médio, você tem esse coeficiente angular, você pode achar o coeficiente angular dessa reta, que é exatamente isso, coeficiente angular invertido e simétrico. Aí você tem o coeficiente angular da reta e o ponto médio. Então, a partir do coeficiente angular e de um ponto, né, pela equação fundamental da reta, você acha a equação da reta. Evidente que já sabendo até dessa teoria, se você fizer essa interseção dessas duas retas, você vai achar o centro da circunferência. Então, aí fica caracterizado o centro da circunferência. O raio, né, se você quer, por exemplo, trabalhar com geometria analítica, quer saber qual é a equação da circunferência, o raio é a distância desse centro a qualquer um desses aqui, ó, do A, do B, do C, você acha. E essas distâncias são iguais, você pode mostrar isso pela geometria analítica. Então tá aí, gente. E aí, só para fechar, né, que qualquer triângulo que eu queira, evidente que os 3 pontos não estão em linha, são colineares, eles podem ser estritos. E evidente que aí essa demonstração vale para qualquer triângulo, acutângulo, obtusângulo e retângulo. Então, gente, está aí a demonstração, uma demonstração muito bonita, né, e de repente não é tão simples, né, mas fica para vocês de trigonometria, né, do estudo de trigonometria, a demonstração da lei dos senos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.